Boa noite, Marcos. Sat, né? Bom, gente, graças e paz, vamos começar aqui nosso. Eu tô sem fone, então não tô ouvindo, não vou ouvir o negócio, não, direitinho não. Eu te perguntei, mas porque tu não estava ouvindo. Então vamos deixar os irmãos entrar aí, vamos começar, né? Fazia tempo que a gente não fazia nenhuma entrevista a crer. Quero apresentar para você o nosso novo canal principal, né? A Voz do Leão. O outro foi desativado, como eu disse, e o nosso canal principal será esse agora, tá? Então é aqui que nós vamos falar do Evangelho, vamos falar de outros assuntos, de musculação, de conceito de saúde. Então a gente vai falar muita coisa, mas o principal aqui será o Evangelho. Então é o nosso canal principal. Hoje teremos um quadro que a gente sempre fez no Leão Apologético, chamado Atreva-se a Crer, onde nós pregamos o Evangelho. Convide as pessoas. Esse quadro já impactou muitas pessoas aqui. Infelizmente tivemos que parar porque vamos falar assim que de uma forma errônea fomos responder o que não devia ser respondido, mas uma coisa é certa, né? O nosso trabalho surtiu efeito, está ainda surtindo efeito, mas o que tinha que fazer já fizemos. Agora fica com o Eterno, com o Pai, com o Espírito Santo. Continuamos a nossa luta pegando o Evangelho e refutando as heresias. Seja bem-vindo, quem não é inscrito no canal. Troquei até de nome, né? Minha esposa deu uma ideia. Quem olhou aí viu, né? O nome agora está trocado, não é mais A Voz do Leão. É Rugido do Leão. O nome ainda não foi trocado, porque ele vai mudar só daqui a uns dias, mas será o Rugido do Leão, o nome do canal. Tá? E vamos estar postando direto, tá? Enquanto temos tempo, a partir do começo de dezembro, não teremos mais tempo para estar todo tempo em lives. As lives serão apenas esse horário, 20 horas, 20 e poucos, tá? E vamos pregar o Evangelho. Não daremos atenção a ninguém mais, não responderemos ninguém. O que tinha que ser falado já foi falado e que Deus abençoe. Passamos do 1.400 inscritos nesse canal, tá? Hoje eu falarei sobre esse canal para os irmãos que nos acompanham, a quem importa falar, somente a eles, sobre esse canal. O outro nós desativamos e estamos agora com esse aqui, é o nosso canal principal. Vamos chegar a 2.000 rapidinho, 2.000 inscritos. E vamos lá. É isso aí. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia. E aí, Cauã? Cauã chegando aí. Eu quero que vocês me falem aí como é que está o áudio de fundo, se está alto, baixo. Confirmem para mim, por favor, o áudio de fundo. O Leão Esparta não para de crescer, tá? Quer dizer para você que o Leão Esparta não para de crescer, graças ao Eterno. Eu não sei qual foi o mistério, mas Deus sabe, né? Então, você sabe sobre saúde? Você sabe o que é uma dor na perna esquerda? Já tem 2 dias com essa dor? Não sou médico, sou gestor em segurança e saúde ocupacional. Dor na perna pode ser vários fatores, muscular, músculo esquelético, sei lá, não sei. Não sei se é acompanhar de outras coisas, não sou médico, né? Mas pode ser tanta coisa, irmão. Pode ter feito um esforço físico, você pode. Sei não, é difícil dizer. Você está com quantos dias? 2 dias com dor na perna? Eu tenho dor no joelho esquerdo, passa de 3, 4 dias, mas só quando o tempo esfria. Pode ser o nervo ciático também, tá? Já que é lado esquerdo, o nervo ciático ele abrange pelo lado esquerdo, pode ser nervo ciático. Então pode ser tanta coisa. Pode ser falta de atividade física. O áudio de fundo tá saindo aí, irmãos?
Vocês estão ouvindo o áudio de fundo? Minha voz está baixa, né? Perdão. Melhorou minha voz aí agora? Tá ok? Meu feedback aí, minha voz melhorou? É porque o microfone estava longe. O microfone estava longe. Ah, tá. Beleza. Gente, eu quero falar para vocês que essa live, eu sinto no meu coração que é um marco de uma mudança radical do que estava acontecendo nos nossos canais. Tá? Eu sinto algo no meu coração. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, tem a mania de querer justificar para alguém, né? Mas para que se justificar para os outros? Nada que você vai falar para a pessoa que está ali, nada adianta. Então, tudo que fizemos até aqui sozinho, até chegar a 17 mil pessoas, vamos fazer do mesmo jeito. Pregar o evangelho, ajudar as pessoas, aconselhar, como eu aconselho todo dia jovens e todo mundo que ele me liga, sem ninguém, apenas o Eterno e nós juntos em oração. Tá bom? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia primeiro no Evangelho segundo Marcos, tá? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Se eu consigo aqui refletir, compartilhar a tela com vocês, porque tem vezes que, como é a segunda live, o YouTube ainda não liberou para o OBS, tá? Então, quando liberar, a gente vai para o OBS. Deixa eu ver se vai compartilhar. E aí, Valmerbeck, graça e paz, meu irmão. Eu vou ler o texto áureo, um dos textos áureos da igreja, tá? Que é Marcos 16, do versículo 17, 16 em diante. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler outro texto. Se inscrevam nesse canal, que o inscrito, o canal é novo. Aqui será o Rugido do Leão, não é mais a voz do leão, é o Rugido do Leão, o nome do canal. Tá? Aquele foi desativado, já não tem mais. Quem estava no outro, se inscrevam nesse agora. Aqui será o nosso canal primário, né, principal. Depois, o Leão Esparta, que está crescendo. Acabei de olhar, mais gente entrando, graças a Deus. E é isso. Continuamos seguindo, pregando o evangelho simples. Jesus Cristo ressurreto, cura, liberta e salva e transforma. Não adianta só falar que sirvo a Cristo se eu não sou transformado. Falhas todos todo mundo tem, tá? Eu tenho 300 mil. Mas se eu não lutar para vencer elas, o que eu estou fazendo aqui? Merda nenhuma, né? Nada. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Oi. Oi. Ela tá ligando, mas eu tô numa live agora. Falar nisso, assista aí. Eu vou falar sobre cura. Diz para ela ligar, diz para ela falar com a Yannis, que a Yannis fala para ela agora.
Sabe, ela falou com a Yannis hoje. Aí assiste a live aí que eu vou falar sobre cura. Tá. Bom, gente, seja bem-vindo, meu amigo. Como é que é? Já chega tocando horror, é? Capivara cheio de novidade? Legal. É. Tu dorme de dia e à noite é acordado, é, ô encantador? Vamos lá, o Lucas chegou aí. É, meu irmão, nós vamos fazer hoje um marco dos nossos canais. Deus é bom, sempre será bom, Deus nunca vai ser injusto, tá? Nós estamos aqui por orar por aqueles que ouvem o Evangelho, por aqueles que nos perseguem, isso é Evangelho. Perdoar aqueles que nos ofendem, isso é Evangelho. O resto não me interessa, tá? Eu quero que você preste atenção no que foi que o Messias falou aqui em Marcos 16, porque isso aqui é o âmago do Evangelho. Se você vê qualquer pessoa dizendo que prega o Evangelho, mas o Evangelho não tem... É uma coruja, né? Porque você dorme o dia todinho. E se aparece uma hora dessa, velho, passa a noite acordada. Começa aqui uma live é direto pelo YouTube. Não libera para o OBS. Depois vai liberando. Então, meus amados, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, tá? É a palavra, é a ordem do Messias para todo aquele que diz que crê nele, pregar o Evangelho. Mas o Evangelho não é um Evangelho morto. O Evangelho é um Evangelho que é marcado por sinais, maravilhas, milagres. Já ele leu o Pix? Ah, tu mandou? Quem mandou? Deixa eu ver. Superchat não tem. Nem que o YouTube libere, nenhum canal meu será monetizado. Não me interessa. Sabe por quê? Porque não vejo propósito. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Estou aqui para pregar o Evangelho. Tá? Eu prefiro fazer isso aqui, ó, pregar o Evangelho. Mas você mandou, deixa eu ler aqui. Espera aí. Deixa eu parar a tela e vou ler. Não vai sair o som se você mandar live Pix, tá? Nós estamos direto pelo YouTube. Como nós estamos direto pelo YouTube, não vai sair de forma nenhuma. Não vai sair de forma nenhuma o Live Pix. Aí eu vou ler aqui. Não. O YouTube só libera para o OBS depois das próximas lives. Porque o canal é novo, né? Vamos ver o que foi que o irmão mandou aqui. Sati mandou, cadê o namorado da Juju? Que é isso? Espera aí, deixa eu ver aqui se sai o som. Vê se vocês conseguem ouvir o som. Quem é Juju, cara? Quem é Juju? Vê se sai o som e me digam. Vocês ouviram? Saiu não, né? Não sai. Porque não é OBS. Aqui, eu vou ler de novo, ó. Vou ler. Cadê o namorado da Juju? Sati mandou aí um valor. Só um pouquinho. E aí tu não tem o número da filha, não? Liga para ela porque ela não para de ligar. Acho que ela quer o endereço. Fala para ela e diz que vai vir amanhã se ela quiser. Eu tô falando coisa. Ela não para de ligar e me me atrapalhando. Bom, ele botou assim: cadê o namorado da Juju? Eu não sei quem é Juju, site. Quem é Juju? Não, bem, não sei. É, o superchat é quando o canal fica monetizado, que não vai ter nunca aqui, tá? Não tenho interesse em monetizar o canal. Até uma vez eu monetizei o Leão Apologético, mas não vi vantagem nenhuma, não. Muito pelo contrário, se eu botar louvor, o próprio YouTube derruba.
certo? Gente, quem não assistiu as lives anteriores, o canal A Voz do Leão foi desativado, tá? E esse agora, só mudei o nome, tá? O Rugido do Leão. Então esse será o nosso canal principal. E segundo, o Leão Esparta e o Teologia em Combate. Os outros nós vamos usar para pregar, para falar várias coisas, tá? Mas esse será o nosso canal principal. Porque só a pochete tem moderador? Ah, não, sim. Muito bom. Eu vou colocar vocês como moderadores, tá? O canal está sendo moderador. Porque logo, logo não vamos se atacar, tá? Sat, moderador. Cauã tem moderador. Valmir Beckman, moderador. Encantador de jumento. Quem mais? Quem mais? Wesley. Moderador. Quem mais? Quem mais? O Leão está sabendo que as jumentas estão sumindo do Brasil, tudo culpa do Lucas, levando para casa. Ai, deixa o pobre do Lucas. Então vamos ao texto. Texto na tela. Marcos 16. Aí, louvado seja o nome do Senhor. Se o inferno fosse real, eu diria que pregar o evangelho aqui no YouTube é o mesmo que pregar no inferno. Aqui é o inferno em forma de plataforma. Irmão, pregar o evangelho, você vai ser perseguido. Mas como eu não estou preocupado com perseguição, não me interessa. Eu sou de uma época onde eu não preciso de validação de homem. Não dou confiança para homem, não tenho medo de macho, não me interessa quem é, o que seja, com que venha, tanto faz. Então, eu prefiro pregar o evangelho. Então, nós não sabemos quem é, eu não estou nem lembrando o que vocês estão falando mesmo. Sério? Aconteceu alguma coisa? Vamos lá, então. Então, o dinheiro do YouTube não presta para mim. É, verdade. Vai ter que criar um apelido para o Wesley agora, Lucas. Lascou. Tripa seca. Muito bom, é isso aí. Muito bom. Deus abençoe que cresça mais. Vai crescer, irmão. Eu vou falar com vocês hoje sobre esse canal, tá? Sou mago, mano. Nunca dá dor de jumento, tá certo. Gente, abra sua Bíblia no Marcos 16, tá? Eu quero falar de um assunto muito sério. Nós estamos hoje... Atreva-se a crer. Faz tempo que não fazíamos um Atreva-se a crer. Quer dizer para você que eu estou bem animado. Sabe, o Eterno tem falado muito comigo. Eu acho que falhamos muitas vezes em querer responder. Nós não precisamos de validação de ninguém. Vamos pregar o evangelho. Muitas pessoas agradecendo pelo trabalho, canais crescendo, e é isso aí. Tá? Esse canal aqui, na verdade, é um canal que depois eu vou explicar. Vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 16 vai dizer o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus deixa claro que nem todo mundo vai crer. Fato irrefutável. Tá? Pregue o evangelho. No 15 ele vai dizer assim, ó, então disse Jesus, né? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. A ordem é universal. A ordem não foi apenas, foi inicial para os discípulos, para os apóstolos, e ela se propagou pela igreja, por Paulo, ao longo dos séculos, o evangelho foi propagando, e por isso chegamos ao ponto onde estamos. O evangelho está espalhado pelos 4 cantos da terra. Muito canto ainda, muitos lugares ainda precisam do evangelho. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar o evangelho? Nós devemos falar para as pessoas do amor de Cristo?
Ou nós devemos abrir lives para debater, para combater, para influir? Quantas pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo morreu para curá-las, sará-las, salvá-las, restituir a vida delas? Quantas pessoas estão agora precisando? Estão ouvindo essa live, vão ver depois. Quantas pessoas precisam de ouvir e entender? Muitos não creem porque o testemunho do sistema é totalmente contrário. As pessoas já não creem mais no evangelho porque as próprias pessoas do sistema são que dão mau testemunho. As próprias pessoas que dizem que são cristãos são os que mais dão mau testemunho. Jesus diz: ide por todo mundo. Para Cristo, ele não está limitado a tempo e espaço. Jesus não está falando só para aquele momento e por todo canto. Está vendo agora? Ela não está limitado só àquele tempo. Jesus é atemporal. Está entendendo? Ele é atemporal, ele é fora da realidade, ele é autoexistente. Ele disse assim: ide por todo mundo, em todo o tempo, e preguem o evangelho, preguem o que eu ensinei. Jesus não ensinou calvinismo, Jesus não ensinou arminianismo, Jesus não ensinou pré-tribulação, pós-tribulação, Jesus ensinou o quê? O reino de Deus. E ainda fala mais, ó, a todas as criaturas, pregue para todo mundo. Pregue para as pessoas. Continua falando, ó, pregue. Quem crê no que vocês pregarem a meu respeito será salvo. Mas quem não crê será condenado. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres. Aqui, meu irmão, é o que difere o evangelho verdadeiro do falso. Quem crê fará milagres em nome de Jesus. Eu creio nisso aqui há 30 anos atrás. E eu vi Deus operar milagres como opera até hoje. Então, creio no evangelho. É isso que ele está falando. Vocês terão poder para quê? Expulsar demônios. Esse negócio de expulsar demônios, isso é mentira. Isso é coisa do passado, né? Coisa para os discípulos, dos apóstolos. Eu já expulsei 300 demônios na minha vida. E eu fico passado com o que eu ouço aqui. Tanta meninice, tanta deturpação, heresia acerca do evangelho. Quem crê em mim, em meu nome, expulsarão demônios. Expulsarão demônio pelo poder de quem? Pelo poder da pessoa? Porque ele é bom, porque ele ora, porque ele jejuma, porque ele vai não sei para onde? Não. Expulsarão demônios pelo poder do meu nome. E falarão novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quantas curas estão acontecendo no mundo agora? Quantas curas eu já vi na minha vida? Essas mãos aqui de pecador, porque não é eu, nunca foi. Os pentecas, né? Como chamam? Os pentecas, como Eli Oswald, foi o homem que mais viu milagres e curas na vida, de toda a história da humanidade. Homem. Só pregou na África, milagres por cima de milagres. Aí nós temos uma galerinha, mas os pentecas. Mas você faz o que os pentecas fazem? Os pentecostais creem na manifestação do Espírito Santo. Os pentecostais creem que o Espírito Santo continua do mesmo jeito agindo, operando milagres por meio do nome, do Filho do Eterno. É por isso que as pessoas são curadas. É por isso que as pessoas são saradas. Porque o Espírito Santo é o poder, é o mover do próprio Messias aqui. É fácil saber por que tem um monte de jovem viciado. Fato, pornografia, masturbação, jovem viciado em tudo que não presta. Não querem orar. Não querem buscar o Espírito Santo. E aí vem as heresias, as seitas, dizendo que isso aqui se chama cessacionismo. Não creio que o Deus que haja dor de cura, porque os apóstolos oravam e Pai curava. É mesmo? Mas Jesus não curava assim. Jesus orou pelo homem doente e ele não ficou curado na hora.
Jesus teve que pegar o barro, cuspir no barro e botar nos olhos dele. Jesus entra numa cidade, ora, e a Bíblia diz que ele chega a chorar, porque não pode curar todo mundo por causa da incredulidade. Então, olha a mente de uma heresia enviesada. Foi tudo que T.L. Jorge combateu, foi essa teologia moderna, onde cura é instantânea. Eu já vi cura instantânea. Eu já orei por surdo de nascença e ele voltou a ouvir. Ela voltou a ouvir na hora. Eu já orei por aleijado, ele sair andando. Eu já orei por canceroso, ele ser curado. Eu nunca orei por morto. Então, o que você vê aqui é o cúmulo do absurdo, da heresia tomando conta para destruir o poder do Espírito Santo. E aí, quando o diabo bater na porta, e vai bater, afeta onde? Afeta no calvinismo? É mesmo? Quando você precisa botar fé em ação, o que você vai fazer? Quando você vê uma pessoa possessa da sua família, o que você vai fazer? Ora, cantar louvores, como Samuel disse? Cantar louvores que expulsa? Quando você precisar ver uma pessoa da sua família receber cura e não tem mais jeito, será que você vai saber fazer? Será que você vai crer no evangelho ou vai crer em homens? João 11:5. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus mandou os apóstolos: pregue o que vocês viram e ouviram a meu respeito. Pregue que eu curo. Coloque a mão nos enfermos. Eles serão curados. Expulse os demônios. As pessoas serão livres. Ah, mas isso aqui cessou nos apóstolos. É mesmo? Atos. Atos. Atos 11. E aí? E aí? Espera aí. Por que tu não fala comigo aí? Espera aí. Só um pouquinho. Eu trouxe muita coisa, não vai dar para me ajudar, Besta. E aí? É só falar comigo, eu não estou com ninguém, sabe? Falou comigo, eu não falei o que tu tá vendo, mas como tu passar no momento. Não, mas eu estou indo tomar a boca desse daqui. É igual eu tô falando. Vocês podem ter que E assim, você quer o foco no meio do casamento? meu sonho, tá? Agora vai ser onde é, vai ser tomar uma aqui. Meu Deus, olha a comida da Sofia, dá um abraço, filha. Tá moçona já, né? Vamos dar um tempo aqui? Eu posso falar lá aqui da sala. Vem, filha, eu te consolando. Aí eu posso pegar a cabeça. Bom, vamos lá. Minha irmã veio aqui me visitar, mais velha. Então, olha só, minha irmã veio aqui mais velha visitar. Então, eles dizem que os dons do Espírito Santo cessaram. Mas como pode? Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 19, olha só. Vamos ver aqui.
Eu falo isso por bem de vocês, irmãos. O evangelho não é brincadeira. O apóstolo Paulo vai dizer lá na carta dos Romanos: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O evangelho é o poder de Deus. Só tem uma coisa que pode mudar o ser humano. Só tem uma coisa que pode mudar a cabeça de uma pessoa. Só tem uma coisa que pode dar fé para a pessoa que está enferma, desenganada pelo médico. É a palavra de Deus. Quando você abre ela, ela é conforto, ela é paz, ela te gera fé. É isso aqui que vai mudar. Negar o Espírito Santo é blasfemar contra o próprio Deus vivo. Negar os dons de cura, os de libertação, é negar o próprio Messias. Eu fico impressionado com esse pessoal daqui, que não conhece nem os maiores pregadores da história. Teliós foi o cara que mais pregou cura na África. Não tem pregação em igreja que tenha dinheiro, não. Era para africanos, cheio de feitiçaria, de doenças, aleijados, deficientes, deformados. Então, negar a fé na cura, na libertação, é negar o próprio evangelho. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Atos 19:11. Espera aí que eu já acabo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Sabe quanto tempo depois? 30 anos depois. 30 anos depois, aquilo que Jesus falou em Marcos 16, Paulo continuou fazendo, pregando o evangelho de poder, de libertação, de cura e de milagres. Ah, cessou. Cessou mesmo? Você vai entrar nessa e você vai entrar na pior heresia que existe no planeta. Quando você se sentir, quando você tiver necessidade de você botar sua fé em ação, você não terá. Você não sabe o que é uma vida de fé. São 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu sei o que é botar a fé em ação. Eu sei o que é ver um filho com doença sem cura. Eu sei o que é ver pessoas em estado terminal. Se você entrar nesse tipo de evangelho, você vai ser totalmente detonado. A sua cabeça não terá o evangelho verdadeiro de Cristo. Porque não existe evangelho sem poder de Deus. Paulo está dizendo que, ó, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Por meio de Paulo, 30 anos depois. Tanto que as pessoas pegavam os lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam, neles ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Quando Jesus disse em Marcos, João 16:16, ele não falou para Paulo. Ele não disse aquilo para Paulo. Ele falou para os discípulos apóstolos. Mas 30 anos depois, mais ou menos isso, Paulo continuava pregando o evangelho de cura e libertação. Não cessou em canto nenhum. Enquanto a igreja estiver sobre a terra, o Espírito Santo ficará aqui operando os mesmos milagres. Não entre nessas heresias, vão te matar. Vão matar sua vida com Deus. Quantos jovens aqui não sabem o que orar? Quantas pessoas não sabem o que é buscar a Deus? Quantas pessoas aqui não conseguem libertar de vício, cara? Eu passo o dia ouvindo um jovem falar comigo. Último texto, para a gente aqui corroborar. Romanos 15, 18 e 19. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por mim, por meio de mim. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por mim, por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres. Opa! Sinais e milagres, e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vocês estão vendo o que Paulo está falando? Paulo vai estar fazendo aquilo que Jesus mandou fazer em Marcos. O poder de Deus continua. O poder de Deus continua operando enquanto as pessoas precisam ver você. Não é só o leão, não, irmão.
Você acha que sou eu que tenho começo de falar que Jesus Cristo cura? Que Jesus te liberta? Não. Você também tem que ser cheio do Espírito Santo. Então comece a orar, comece a pagar algum tempo em oração. Busque a Deus. Muitos jovens estão presos aqui em tudo que não presta. Não sabem nada de Deus, cara. Sabe nada de Deus. Acha que Deus é só pegar a Bíblia, vamos abrir, irmão, em nome de Arruá. Sabe nada da vida com Deus. Nunca viu uma pessoa possessa para ver a desgraça que é. Nunca viu uma pessoa em estado terminal dizer, me ajuda. Sabe nada de vida com Deus. Acha que servir a Deus já está seguindo um homem. Não siga leão. Não estou aqui para ser seguido. Siga Cristo. Deixe o poder de Deus entrar na sua casa. Deixe o poder de entrar na sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele. O Evangelho não é brincadeira, não é só abrir a boca a Jesus, a Ele é bom, a Deus, a céu e inferno. Não, o Evangelho transforma o ser humano. Paulo era assassino, Paulo era perseguidor da igreja, Paulo matava os cristãos, Paulo se converteu, Paulo teve um encontro com o Messias e a sua vida foi transformada. E ele não mudou apenas para uma pessoa bondosa, ele foi impactado pelo Espírito de Deus. Ele começou a orar por enfermos, ele começou a expulsar demônios. Isso há quase 30 anos depois do que Cristo falou. A igreja continuou fazendo a mesma coisa depois de Paulo. A igreja continuou a expulsar demônios, continuou a operar milagres. E você parou, porque alguém te disse que você não precisa orar. Que você não tem mais que estar orando por enfermos. Você não sabe nada do Evangelho. Antes dessas pessoas serem gente, eu já pregava o Evangelho. Você nunca viu nada do Evangelho. YouTube não é lugar para pregar o Evangelho, é um meio. Eu preguei o Evangelho no mundo, meu amado. Indo nas casas, visitando como pastor, vendo pessoas doentes, cegos, aleijados, cancerosos. Eu vi choros, eu vi gente implorando para não morrer, porque não tinha mais jeito, só Deus. E você vai falar o que para ele? Não crê, que na predestinação que tu será salvo, será curado. Se você não ensinar para ele a parte da cura, não receberá cura. Se você não ensinar a parte para ele da libertação, não será liberto. Se você não falar para ele da salvação, não será salvo. É muito bonitinho a conversa. É muito bela a conversa. Mas o Evangelho não é isso, irmão. Atreva-se a acreditar na palavra de Deus. Não fique só nessa aqui, ó. Hoje tem live dele, eu vou assistir. Não é isso. E a tua vida com Deus? Você vai ficar acordado? Você vai acordar na madrugada? Você ora? Você fala com Deus? Você chama? Você atrai a presença de Deus para sua vida? Porque se você não faz isso, você vai ser igual aos outros que você vê mentindo, jovem viciado em pornografia, como estava no meu grupo. Eu ia dormir, todos os jovens que me atacam hoje é o que portavam pornografia no meu grupo. Esses são salvos? É mesmo? E quando Jesus voltar? Ou você sair daqui? Você vai falar para ele, Senhor, eu estava nos grupos, participando de lives, né? Atacava um, atacava outro ali. É isso? Você nunca encontrou Jesus, né? Você é vazio. Você é depressivo. Você tem ansiedade. Você é viciado em pornografia. Você é viciado em masturbação. Ou você acha que Deus não sabe? Ou você acha que Deus não me mostra? Hã? É isso que você quer ser? É isso que você quer ser? Você quer acreditar na predestinação que você é salvo para sempre. Nós demos um texto hoje na live anterior, onde o próprio Messias diz, vigiai. Se você fosse salvo para sempre, você não precisava vigiar. O calvinismo não tem sustentação na própria palavra de Deus. Boa noite, meu irmão Luciano. Que o Eterno te abençoe. O que você quer ser? Você quer ser alguém que tem um canal para atacar os outros? Para chamar os outros do que você não sabe que ele é? Você ora, irmão. Eu te pergunto, olhe para mim. Olhe bem para mim. Não responda para mim, não. Você ora? Você sabe o que é orar a Deus? Você já viu uma pessoa doente com estado terminal? Você já viu uma pessoa possessa, onde 6 homens não seguram ela? Você já viu o sobrenatural de Deus?
Você já teve experiência com o Espírito Santo? Porque se você tivesse, você não era viciado em pornografia. Você não era viciado em hentai. Você não estava em grupos colocando porcaria. Você não estava em grupos atacando pessoas que um dia você já teve junto. Vocês são salvos? Sua vida é como uma vela, amigão. E onde você está, não é evangelho. As pessoas estão do seu lado, do lado da sua casa, tem vizinhos que estão doentes. Você já foi lá orar por ela? Você foi lá para falar de Cristo para ela? Você sabe quem é Jesus? Yeshua? Yahshua? Sabe? Ou você só ouve falar? Você só ouve os outros falarem, você segue os outros falando, mas você não lê a Bíblia. Eu li a Bíblia em 5 meses que eu me converti, todinha, ponta a ponta. Li ela 300, sem perna, tá? 300 vezes. Você faz isso? Qual é o teu grau de intimidade com Deus? Será que o teu grau de intimidade com Deus ultrapassa a dos hipócritas? A dos fariseus? Ore por ele, Luciano. Vá lá e ore. Tenha fé. Coloque a mão na cabeça deles. Coloque a mão na cabeça deles e ministre a cura na vida deles. Em nome de Jesus. Faça isso. Essa palavra é para você. A palavra não é do leão. A palavra não é para o leão. A palavra, a ordem foi do Messias para a igreja. É para a igreja, para você que se chama crente, você que se chama cristão, você tem que viver o evangelho. Não existe evangelho trancado dentro de quarto. Não existe isso. As pessoas estão lá fora clamando, querendo saber do evangelho. Vá lá e coloque a mão na cabeça deles e ore. Repreenda o espírito de enfermidade. Ministre a cura. Seja corajoso, tenha fé em Deus. E Deus vai estender a mão e vai operar milagres. Não, você não é fraco, irmão. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. A sua fortaleza não vem de você. A sua fortaleza vem do Espírito Santo. Homem nenhum é forte. Não é o que você é, não é o que você faz, é o que vive em você. É o que habita em você. O que habita em você é o próprio Espírito Santo. É o próprio Messias na pessoa do Espírito Santo. Você é forte. Vá lá, tenha coragem. Coloque a mão. Eu não quero orar por você. Ore, ministre. Eu declaro a cura no teu corpo, da planta do pé à sua cabeça. Seja forte, igreja. Sejam fortes, jovens. Se liberte. Você só vai se libertar quando você orar, quando você buscar, quando você entender que a vida com Deus não é só blá, blá, blá. Não é ter grupinho colocando sintaxe de hebraico, sintaxe de grego, não. É oração buscando o Espírito Santo. Que Deus abençoe a vocês. Esse é o nosso primeiro atributo aqui. Que o Eterno esteja com todos vocês. Que essa palavra tenha falado com vocês. O Evangelho não é um Evangelho fraco. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu aprendi isso com 21, 22 anos de idade. Eu não tinha ninguém para me ensinar, não. Eu fui aprender sozinho. Orando, dentro do mato, buscando a Deus, e Deus falando comigo. Deus dizendo, vai, eu vou contigo. Eu sabia como? Vai. E eu ia. Pastor, o senhor pode pregar na minha igreja? Vou. Vou. Eu não sei como é que funciona, mas vou. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Que o Pai abençoe vocês. É a nossa primeira live de 1 hora aqui. Tá? Obrigado pela confiança dos irmãos. A tendência desse canal é crescer cada vez mais e mais e mais. Só um pouquinho. E ainda já vai, é? Cadê ela? Tá, depois tu vem. A minha irmã mais velha que veio me visitar, né? Ela tá orando aqui agora. Depois eu falo para ela. Seja forte, irmão. Ore pelos enfermos, irmãos. Ajude o necessitado. Será que você entende que o Evangelho é isso? O Evangelho não é essa
tranqueira que aconteceu aqui, não. O evangelho é você ajudar o seu irmão. É você orar por ele. Primeira Coríntios. 1 Coríntios 1,17, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios 1, 17 e 31. Jean Silva, meu irmão, seja bem-vindo. Fazia tempo que você não aparecia. Graça e paz. Gente, quero falar uma coisa para vocês. O propósito da comunidade Atos vai retomar, tá? Nós fomos, no momento, impedido por uma seta de Satanás. Entendeu? Foi? Como a esposa falou, perdeu muito tempo. Uma seta de Satanás travou o propósito da comunidade Atos. Mas nós vamos agora aqui, pela fé, estamos retomando o nosso ministério. Quero que vocês concordem comigo, porque a Bíblia diz o que dois ligarem na terra, serão ligados no céu. Nós retomamos o nosso ministério de oração, de ajudar uns aos outros, de comunhão. E Deus vai operar. Deus está falando comigo agora, no meu coração. Não interessa quem não crê. Eu creio que Deus vai retomar as nossas atividades. Quero que você concorde comigo. Amém? Nós vamos retomar a atividade da comunidade Atos, nossas comunhões, nossas reuniões. E o que nós vamos fazer é isso aqui, pregar o evangelho só e colocar estudo teológico. Em nome de Jesus. Quero ler aqui o texto de Lucas, do que o Lucas passou. 1 Coríntios 17, 31. Vamos lá. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem de sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você crê, você é curado. Se você crê, você é liberto. Se você crê, a sua vida se transforma. O Senhor não nos chamou para uma vida de conturbada, uma vida de destruição. Não. O Senhor não te chamou para ser um jovem deprimido. O Senhor não te chamou para ser uma pessoa deprimida, para você ter uma vida desgraçada. O Senhor não nos chamou para isso. O diabo é um encarregado de tentar fazer isso com as pessoas. Mas por quê? Porque desviam o olhar da cruz, desviam o olhar do sacrifício, da expiação, do sacrifício do Senhor, e começam a se apegar em coisas que não são a obra da terra. Jesus é a luz, Jesus é a fonte, e não olha mais para Cristo. Olha agora para a doutrina de homens. Olha agora para o que o leão fala. O que o leão fala, você não joga nem no mato. É o que o evangelho diz, irmão. Pois as escrituras sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios, os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Não é. Tá? Deus é conhecido pela intimidade que ele tem, você tem com ele. Na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por sua sabedoria, com a sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem. Resolveu salvar aqueles que creem. E fez por meio da mensagem que anunciamos. Que porrada no calvinismo!
A própria Bíblia destrói essa heresia maldita. Resolveu salvar aqueles que creem e fez por meio de quê? De ouvir a palavra de Deus, de ouvir o evangelho. Não foi ouvir o leão. O que o leão fala não vale nada, mas se o leão repetir a palavra de Deus, fique com ela. Se você ouviu o evangelho, guarde no seu coração, porque ele não escolheu ninguém predestinado para salvar. Ele salvou aqueles que creem depois de ouvir o evangelho da salvação. É o que Paulo está dizendo. É o que Paulo está falando para a igreja de Coríntios. A qual é chamada de loucura. É uma loucura ser salvo por Cristo, né? Eu não serei salvo por nada que eu fizer. Ai de mim. Só trocar essa câmera aqui. Eu não estou sabendo trocar essa câmera, cara. É loucura a cruz. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram sabedoria. Mas nós anunciamos a Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus, Deus tem chamado como? Por meio da palavra, está no mesmo contexto. Tanto judeus como não-judeus. Cristo é o poder. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Jesus é o poder de Deus. Se o médico te diz que não tem mais jeito para a tua enfermidade, eu quero dizer para você que Cristo já curou. Se o médico falou que não tem jeito, que é desenganado, eu quero te dizer, atreva-se a crer nessa noite. Não importa o que o homem falou, não importa. É uma loucura ter que crer para ser salvo e não ser um escolhido como bibelô. Muito bom, Lucas. É loucura acreditar que tem que crer para ser salvo. Mas é essa mensagem que Paulo... Aí vem o quê? Analogia da fé. Regra áurea da hermenêutica. A Bíblia não pode se contradizer. Paulo é citado apenas no capítulo 9 de Romanos pelos predestinados. Mas aqui Paulo está dizendo, eles serão salvos porque creram. Ele salvou os que creem. Ele salvou os que creem. Paulo se contradiz? Não. Não. Paulo está só ratificando, porque em Romanos ele está explicando para os gentios e os judeus. É loucura para o mundo ser salvo pela fé, mas para aqueles que estão em Cristo, não. Tá? Leão, filho do vizinho, tirou sua própria alma e levou junto com a mulher. Falta de Deus, irmão. Misericórdia. Escutando o quê? Olha o testemunho do irmão, tá? Quando você fala a sua própria alma, ele tirou a vida, irmão. Olha só, presta atenção. Luciano, ele se matou? Ele se matou, você está falando isso? Olha o que esse irmão aqui está falando. Vou até tirar esse vídeo aqui, tá? Leão, o filho do vizinho tirou a própria vida e da sua mulher. Falta de Deus. Escutando Red Pill. E acabar, você fala quando eu fico aflito. Quando eu perco a compostura. Quando eu fico desesperado. Para que esses jovens fujam dessa obra maligna chamada Red Pill. Um jovem tirou a própria vida da sua esposa por causa dessa obra maligna, cara. Você não está entendendo que, olha o tanto de pessoas que precisam disso aqui. Eu já tinha eu realmente tenho vontade de não fazer mais nada. Estou cansado desse blá, blá, blá. Mas sabe por quê, irmão? Porque Deus só fala assim, ó, não. Eu te trouxe para cá para te usar aqui. Mas se aqui que tu vai usar você vai ajudar muitos jovens perdidos e muitas famílias perdidas com obras de Satanás, doutrina de demônios. Red Pill e Migtal é doutrina de demônios. Quando que você vai entender isso? O cara tira a própria vida da sua esposa por causa dessa obra maligna que Paulo condenou. Os dons, acreditar nos dons da cura e ofensa para as pessoas de loucura, né? Esse ano Satanás acabou com muitas famílias, foi na noite de Natal. Natal agora, ele se matou e matou a própria esposa. Por ouvir? Red Pill.
Você está entendendo aqui o objetivo, irmão? E acabar, nós somos os loucos por pregar o evangelho. O pai passou o dia chorando. Tristeza. Sabe por quê? Porque em vez dos teólogos e evangelho estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, sabe o que eles querem? Em vez dos pseudos teólogos pregar o evangelho, querem debater. Não, querem estompar. Eu debato, eu estompo. É mesmo? Sabe quantas pessoas ainda mais vão cair na laço? Várias. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. O Leão precisa de ajuda. Eu não consigo sozinho, irmãos. Compartilhe os nossos canais. Comentem após. Eu tenho falado isso aqui muitas vezes, gente. Quanto mais comentário tiver quando a live acabar, mais o algoritmo entrega. Eu peço a você, comente quando a live acabar. O algoritmo entrega mais a live. Se inscrevam, compartilhem, nos ajude a ajudar essas pessoas. Ele era conhecido meu, trabalhava no CRAS. O Facebook dele, ó. Aqui, ó. O Facebook dele era cheio de conteúdos de Red Pill. O que nós vamos fazer, irmãos? Meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, alcance esses jovens perdidos por esses malditos filhos de Satanás que te pregaram essa heresia. Ainda vem um desgramado de lá, mas ele se matou porque era fraco. Absurdo, cara. Isso causa crise existencial. Paulo chamou isso de doutrina de demônios. Esse final de ano foi tenso, irmão. O diabo atuou forte nas famílias. Porque Paulo chamou essa doutrina de homem não casar, de homem ficar com tretinha com mulher, de doutrina de demônio. O cara começa a ter nojo de mulher, o cara começa a ter aversão à mulher, a ter raiva de mulher. Ah, ainda tem uns idiotas que seguem. Você fala disso, mas você atacou, chamou uma mulher de judia lazarenta. Chamei e chamo de novo. Aí você pergunta para mim, por que, Leão? 10 posters depois de eu defendê-la. Eu defendi ela. 10 posters só para agradar o bezerro de ouro dela. Me atacando, me colocando apelidos, sem eu saber. E eu não posso responder. Eu sou agressor de mulher? Você está entendendo por que não adianta responder mais ninguém? É pregar o evangelho. É ajudar os jovens perdidos. O pai passou o dia chorando. Eu acredito, né, irmão? Vamos continuar lendo aqui. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes, para envergonhar os sábios. Deus escolheu aquilo que é o que o mundo acha que é loucura. O que é que Paulo está se referindo? O que ele estava falando também para a igreja em Romanos. Gentios era escória para os judeus. Todas as cartas de Paulo têm o mesmo teor, cara. No capítulo 9 de Romanos, Paulo está explicando para os judeus: vocês não são melhores do que os gentios. Olha como o nosso pai tratou. Usa a metáfora de Malaquias, do oleiro, usa Jacó e Esaú, usa o coração de Faraó para mostrar: não. Vocês, meus irmãos, não são melhores do que os gentios. Paulo é o pregador para os gentios, que é escória para os judeus. Todas as cartas de Paulo têm o mesmo teor. E aqui querem sustentar uma heresia maldita. Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Paulo está falando para os coríntios pelo mesmo fator da igreja ser repartida de judeus e gentios. E para envergonhar os poderosos. Ele escolheu o que o mundo acha fraco. O judeu achava que o gentio é um réprobo.
não tinha nem moral de sentar para comer junto. Pedro fez isso. Pedro com Tiago maior. Paulo viu, quando os gentios chegaram, Pedro se levanta. Paulo pega Pedro e, ó, creu. Como é que é? Peraí, Pedro. Tu que é apóstolo do Senhor, tu é judeu e tu não se comporta como judeu. E agora tu quer reprovar os gentios para que eles se circuncisem e ajam como judeu, sendo tu judeu e não se comporta como tal? Paulo é o cara. Paulo, se não é Paulo, nem aqui estaríamos, meu irmão. Nem aqui estaríamos. Porque o legalismo ainda estava tomando conta desse povo. Paulo disse para Pedro, crie vergonha na cara. Quem são vocês para reprovar aquilo que Deus escolheu? Quem são vocês para reprovar aquilo que Deus estipulou que fosse salvo? É por isso que eu vou falar, o coração do Pai é insondável. Quem somos nós para questionar ele se ele escolheu o gentil ou não? Aí continua Paulo. Versículo 28. Versículo 27. Ele escolheu o que o mundo acha fraco, gentil, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquele que o mundo despreza. Escolheu quem? Os gentios, os que não eram judeus. Esse é o contexto. Acha humilde e diz que não tem valor. Os judeus achavam que os gentios eram humildes, que não tinham valor, era escória, era réprobos. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Paulo está falando para os gentios da igreja de Corinto. Portanto, como as escrituras sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, se orgulhe naquilo que o Senhor faz. Amanhã faremos várias lives falando sobre isso. Sobre Red Pill e Migdal. Obras de demônios. Doutrina de demônios. Quantos jovens ainda vão tirar a vida? Um dia desse, o irmão que estava aqui, eu vou até cortar isso, eu vou procurar, que ele falou para mim. Falou aqui, ó. Leão, eu estava seguindo esse pessoal que prega Red Pill. Eu estava tendo sentimentos homossexuais. Você acha isso normal? Eu pergunto a você. Você que está nos assistindo. Você acha que o Leão é doidão? Eu sou pregador do evangelho. É mesmo? Você acha que essa doutrina Red Pill Migdal vem de Deus? Um jovem se matou e matou sua própria esposa no Natal agora. Por causa desse movimento Red Pill. Será que não vamos ficar calados? Será que você vai se calar? Eu desafio você que está nessa live. Você. Levante, que o Pai levante um exército agora. Crie um canal, irmão. Sua conta que você está aqui, ó. Crie um canal e comece a pregar. Se você não quer pregar, pegue minhas lives e coloque no seu canal. Eu desafio você agora, em nome de Jesus, na autoridade que Cristo colocou na minha vida pelo Espírito Santo, eu desafio você agora. Você não precisa pregar não, se você não quiser. Pregue, crie um canal para sua conta agora. Tá? Eu, cristão, coloque o nome, peça a Deus, coloque. Se você não quiser colocar a sua cara, use meus vídeos. Eu permito que Deus levante um exército contra essa obra do inferno, essa obra maligna de predestinação calvinista, essa obra maligna de Migdal e Red Pill. Ou nós nos levantamos como igreja, ou mais jovens vão se matar. Quantos desses jovens que estavam no meu canal aqui eram pessoas que falavam comigo no PV, viciados em cigarro, viciados em vapo, viciados em pornografia japonesa, viciados em hentai, viciados em masturbação. Jovens com problemas, jovens com pensamentos suicidas, todos agora do outro lado falando de mim. Ou nós nos levantemos, meu irmão, ou você e eu vamos ser cobrados. Eu não paro. Deus não me escolheu para não ser covarde. A Bíblia diz que Deus não deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Você está sendo desafiado agora.
Você que está nessa live aqui, ó, cria um canal. E pode pegar meus vídeos. Pode baixar e pode postar. Vamos nos levantar como um exército, porque se ficarmos calados, se nos calarmos, mais pessoas vão perecer. Mais pessoas vão ser enganadas. Isso é triste, irmão. Você vê um jovem tirar a própria vida e da sua esposa porque fica ouvindo esses malucos falar de mulher. E eu pergunto a você, o que você vai fazer? O leão é apenas uma pessoa. A minha parte eu estou fazendo, irmão. Entre troncos e barrancos. Entre troncos e barrancos, a minha parte eu estou fazendo. Tá? Sendo atacado por todo tipo de moleque, menino, tudo menino. Você vai ver, tudo menino. Que não sabe nada com Deus. Esses meninos, antes de nascer, já pegaram o evangelho. Tudo menino. Você acha que eu, sozinho, vou dar conta disso aqui? A minha parte eu estou fazendo. Mas Deus não me chamou. Deus não te chamou para você depender de mim. Deus te chamou para te colocar o Espírito Santo. E lembre que Pedro era um covarde. Lembre-se que Pedro era um covarde que tinha palavras pesadas. Nem a boca abria. Quando foi cheio do Espírito Santo, Pedro morreu. Pedro, o covarde, o negador, morreu. Nasce Pedro, o apóstolo Pedro. Até a sua sombra curava. Na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteu. Você vai ser até quando omisso? Não quero me envolver. Você não é um servo de Deus? Onde está você? Onde você está quando você está do lado de alguém falando de livro de Enoque? Gnose até o pescoço. E você fica caladinho porque você corrobora? Como você define o evangelho? Como você define o evangelho? De qual livro o próprio apóstolo Paulo em Tito manda Tito repreender? As fábulas judaicas, porque Enoque é fábulas judaicas. O livro de Enoque diz que o homem tem 1,3 km de altura. Você crê nisso? Você vem dizer para mim que Enoque é inspirado? Você não vai fazer nada? Quantas pessoas vão se matar? Quantas pessoas vão ter crise existencial? Quantos jovens vão se tornar homossexuais? Porque você fica calado? O pecado da omissão, ele é mais nojento do que qualquer outra coisa. Porque já dizia Martin Luther King, esqueci o nome do cara agora. Martin Luther King, acho que é isso. O que me assusta não é o barulho dos maus. O que me assusta é o silêncio dos bons. O barulho dos maus não me mete medo de coisa nenhuma. Agora, o silêncio dos bons é que me deixa preocupado. Você vai ficar calado enquanto heresias e heresias são propagadas, enquanto os jovens tiram a vida. Isso é Luther King, Martin Luther King. O que me assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Eu digo para você, eu te dou uma ideia agora, você que está me assistindo. Cria um canal. Cria um canal e eu permito você pegar todo o vídeo meu e transferir para o seu canal. Levantemos um exército. Levantemos um exército. Vamos ajudar esses jovens ou nós seremos cobrados, irmãos. Isso é triste, você saber que um jovem se mata e tira a vida da sua esposa porque está cheio de ria e de pio na cabeça. O combustível, meu irmão Luciano, é você orar, irmão. No dia que vocês entenderem, quando era a idade de vocês, toda madrugada, 2 ou 4 horas da manhã, eu estava orando. Eu estava tendo experiência com Deus tremendo.
É isso que vocês nunca aprenderam aqui, porque nunca foi ensinado. Se você quer ter vida com Deus e quer ver o sobrenatural, você tem que orar. E essa oração não é pedindo, é uma comunhão. Chama a presença dele. Diga, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Pouco de você sabe que é a instrução. O seu combustível é o próprio Espírito de Deus, irmão. Nessas horas que só quem sabe, só a gente sabe o que é a dor de verdade, dor que não sente, mas dor machuca de verdade. Oi, Mariana. Suco? Não. Não. Eu quero ser irmão dessa discussão. Ah, sim. Isso acabou. Da nossa parte, não terá mais. Quer fé? Você quer fé, irmão Luciano? Leia. A fé só vem por uma forma: ouvindo. Ou o que você está fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus. Fé só nasce ouvindo a palavra de Deus. Não tem outro meio. Se você encontrar outro meio na Bíblia, me mostra. E eu nunca mais me bisoteio. Não tem fé sem ouvir a palavra de Deus. Ouvindo ou lendo, se alimentando dela. Falando hipoteticamente, se um calvinista receber a notícia que ele tem câncer no último estágio e que não tem mais jeito, e agora? Como que fica? Ah, Deus, ele não vai pedir porque não crê nos dons. E foi a vontade de Deus. Deu ao filho do vizinho, tirou, tá, não entendi. Triste. Muito triste isso. Já tinha sofrido uma traição do primeiro relacionamento. Ao invés de crescer e buscar novos ares. Meu irmão, você está entendendo que o que estão gerando é um bando de jovens doentes, mimizentos? Quem foi que teve namoradas anteriormente que não pegou chifre? Fala aí. Eu quero que você diga. Quem foi que namorou, que não conhecia Cristo, teve namorado e pegou um bate-chifre e colocou chifre e não colocou? Esse Red Pill e tal está criando jovens doentes e mimizentos. A minha namorada primeiro me botou chifre. E qual é o problema? A primeira me botou, eu botei a segunda. Eu botei a terceira, eu botei a quarta. Quem não tem Cristo está endemoniado, rapaz. Quem não tem Cristo, quem não tem Espírito Santo, está com capeta nos coros. Agora, o que esse mal está fazendo são com pessoas que são servas. Crentes fracos, jovens fracos, com medo de se relacionar, porque a primeira foi um jeito. Meu irmão, meu amigo, a vida não é o mar de rosa, como você pensa, não. A vida não é o jardim do Éden, não. Essa vida aqui é dura. Eu sou casado há 20 anos. Não tem nada perfeito nessa parada. São duas pessoas que pensam diferente. Tem problema, tem pensamento diferente, mas quando Deus está no meio, não tem conversa, não. O problema aqui é que esses jovens estão sendo bombardeados por essa doutrina de demônio que Paulo proibiu. Aí o cara já vai pro relacionamento com medo porque a primeira botou chifre. Aí o que faz? Se mata. Você tá vendo que isso aqui é maligno? Ou não quer mais relacionamento, vira homossexual. O que é muito doido. Começa a ter raiva de mulher, começa a atacar a mulher. Isso aí. Não quer mulher porque ela tem filho, o que para mim é imoral. Imoral. Não pense porque eu falei aqui, muitas vezes aqui, de rodada, que eu concordo com o Gustavo. Isso é imoral. Um cara fala para mim que não quer ter um relacionamento com mulher porque ela tem filho. É triste. É muito triste.
Muito triste mesmo. Esse discurso traz a desconfiança para dentro do relacionamento, com certeza. Isso é loucura, cara. Meu Deus, cara. Que maluquice que estão fazendo com essa geração. Que loucura estão metendo na cabeça dessa geração, cara. E aí, Gabriel? Bem-vindo, irmão. Nem a alma do homem aceita o comportamento arredio, mas lógico que é maligno, né, cara? Maligno total. Esse pessoal na minha geração prefere femboys que mulher, sendo que femboy é um homem que se veste de mulher. Vitor Gabriel, seja bem-vindo. É perigoso os homens ouvir essa balela e fazer igual o Lindomar Castilho. Seja bem-vindo, Vitor Gabriel. Se inscreve no nosso canal aí, irmão. Leão, o meu chefe estava falando desse livro. Tive que explicar. Tem que explicar. Nós vamos fazer vários vídeos já aqui refutando arqueológica, papirológica, manuscritologicamente, refutando de novo esse maldito livro de Enoque. Tá? Enoque não, falso, pseudepígrafo. Gnóstico. Eu pensava que isso era bolha de internet, mas está indo para o dia a dia desse veneno. Lógico, a internet virou um meio, está invadindo a cabeça desses jovens. Meu pai, cara. Quantos jovens desse aqui que estão aqui agora, que estão do lado aqui, eu convidava para a tribo aqui, nenhum queria. Quantos jovens? Não queria saber de a tribo secreta, não quer saber nada com o Espírito Santo. Sabe qual é o destino desse pessoal? É o fracasso. É o fundo do poço. Se você não tem Espírito Santo, você já era. O feminicídio aumentou muito nesse ano. Você viu, né? O caso do cara, a menina que foi arrastada por um carro, nem o Red Pill falou nada. Quer dizer que fala da mulher, mas o cara arregaçou com a mulher, fez ela perder 2 pernas e ela morreu. Cadê o Red Pill? Ah, é raiva de mulher? Tem raivinha de mulher? Tudo doutrina de demônios. Tudo que não presta no YouTube entrega. Mas quando se trata de evangelho, a plataforma é que nem a nossa aqui, ó. Não entrega. Esse YouTube, o dono deve ser algum cabalista. Varão se quase pequei por preferir fanboy. Se você entrar nessa, Gabriel, você já era, viu? Você já era, irmão. Deu Romanos 10 inteiro para lembrar de como é a fé vem à tona. A fé só vem por ouvir. A fé não vem por outro meio. Romanos 10. E de sorte, a fé só vem por ouvir o evangelho. Não tem outro jeito. Eu tinha um colega meu que era. Fuja desse colega. Fuja. Varão, está tendo tendência para lá do negro da força. Quase peco. Meu amigo Varão, quer que eu lhe diga uma coisa, irmão? Vou dizer uma coisa. Eu sou um cara que observa muito todo mundo que fica acompanhando a gente. Todos que saíram aqui observavam. Todos. Você coxia muito em pensamentos. Você tem que ficar só com isso aqui, ó. Se você der margem e fugir daqui, dessa doutrina, você vai cair como todos os outros. Você vai cair como todos os outros. Quem não seguir a palavra de Deus, a sã doutrina, vai cair como todos os outros. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de religiosidade, de fanatismo, não. Estou falando de ter vida com Deus. Como? E nem seguir a mim. Deixo claro, desde o dia que eu criei isso aqui. Não siga a mim. Eu não sou seu paradigma. Siga Cristo. Siga Jesus. Porque quando você segue Cristo, você começa a querer te orar. Se você não tem desejo de orar, tá errado.
Se você não tem vontade de ler a Bíblia, tem alguma coisa errada. Se você não quer mais ter comunhão com o Espírito Santo, está errado. Olha como são as pessoas que não têm o Espírito Santo. Olha esse jovem que estava conosco aqui, ó. Nenhum queria até isso aqui. Tudo aqui era balela. Olha o que fazem. Você sabe qual é o destino desse pessoal? Sabe não? O tempo vai dizer. Ou você se enche do Espírito Santo, ou eu me encho do Espírito Santo, ou nós estamos ferrados. Nós falamos hoje da parábola das virgens, onde o penhor, o selo, é o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Ou você começa a entender que você tem que orar, ou você nunca vai ter vida com Deus. E você vai ficar cocheando em pensamentos. Quantos mais daqui vão sair? Hã? Quantos mais que estão nos nossos canais vão sair? Quantos mais vão ser enganados? Porque ninguém quer ter vida com Deus, né? Eu falo disso, sabe por quê? Não é porque eu sou sarcástico, não. É porque quando eu me converti, eu tinha a idade de vocês. Eu li a Bíblia todinha em menos de 5 meses. Eu queria Deus. Eu queria Jesus. Eu comecei a orar feito desesperado. Eu queria. Quanto mais eu queria, mais eu sentia. E o meu pastor viu em mim o que eu não vi. Muito pouco tempo eu já era pastor auxiliar. Muito pouco tempo, pastor, eu vou te botar para fazer teologia. Você sente que você tem vontade de pegar? Sinto, eu quero. Algo em mim manda. E eu fui fazer teologia, para ser pastor. A minha vida é de oração. Minha mulher está ouvindo o que eu estou falando. Eu me trancava em quarto, irmão. Eu ia orar. Eu abria monte de mato e ia orar. Eu fico pasmo com esses crentes que não oram. É um absurdo. Não é à toa que muitos ficam me ligando. Leão, chorando. Eu estou perdido. Eu não consigo me livrar. Porque você não ora, cara. Você não ora, cara. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho orado pouco. Se eu comparar minha vida de oração hoje com quando eu era mais novo, cheguei aos pés. A minha vida era oração, irmão. E eu fico pensando o que essa geração vai fazer. Sabe por quê? Porque não segue Deus, não segue a Jesus, segue homem. Não quero ninguém seguindo a mim. Você não segue a mim. Você tem que seguir a Jesus. Estão enlouquecendo a sua cabeça. Você não pode falar Deus, você não pode falar Jesus, você não pode orar, você não pode ir para a academia, você não pode ter mulher, você não pode ter filho, você não pode ser nada. Você tem que morrer. É isso que está sendo pregado nessa plataforma. Você não pode perdoar o que te ofende, você não pode perdoar quem te calunia, você tem que morrer. Você tem que ser, sabe o quê? Não ser cristão. Mas mais vale obedecer o pai do que homem. Como é que é, João? É como minha esposa falou agora. Estão substituindo a palavra de Deus por conceitos de homens. Por homens. Eu não estou aqui para falar nada, meu. Eu prego isso aqui quando meu filho mais velho tinha 2 meses de nascido. Eu já sou. Ou você vai seguir isso aqui, amigão, ou você vai cair nas garras de um falso evangelho. E eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer para minha parte é pregar o evangelho. E o Espírito Santo é que vai convencer. Mas enquanto você estiver ouvindo que não tem o Espírito Santo, eu não sei. Irmão, chega a me arrepiar aqui com medo de me perder. Ore a Deus. A maioria quer ouvir palavra bonitinha que agradam o ego. Aí acabo caindo no conto desses endemoniados. Verdade, Dalmir. Verdade pura. Tem que buscar Deus. Medo é fé ao contrário. Não tenha medo. Tenha fé.
Tenha fé. Muitos de vocês não foram batizados com o Espírito Santo. Muitos de vocês não estão assim porque não tiveram ainda o batismo com o Espírito Santo. Orem. Rafael foi batizado sozinho. Minha irmã foi batizada sozinha no quarto. Orem. Diga para Deus, Deus, Pai, Criador do céu e da terra. O irmão Leão disse que tem um batismo com o Espírito Santo, eu quero. Orem. Se ele não vos batizar, eu não quero mais pregar o evangelho. Se vocês não fizerem isso, vocês vão continuar sentindo medo, angústia. Essas doutrinas, para mim, merda, é a mesma coisa. Orem, meus irmãos. Cada dia vai ficar pior. Cada dia. Tem pessoas que pisam em Deus, em sua palavra, por causa de interesse de ego. Verdade. Verdade. Aquela passagem onde Jesus disse que quando voltar, será que encontrará fé na terra? Essas doutrinas estão acabando com a pouca fé de muitos. Perfeito, para se cumprir. Porque não vai ter mais fé. Será que quando voltar encontrarei fé? Será? Fé em quê? Em homem? Em homem? Ou na sã doutrina? O Espírito se fortalece. Mas você precisa buscá-lo. Enquanto estou no TikTok, várias pessoas comentando que o paganismo está crescendo. É triste. Gente, me sigam no TikTok lá. Nossa conta está estourada. 20 mil. 20.100 pessoas. Sigam a gente no TikTok. Quem não está seguindo, siga lá, tá? Eu vou até trocar o nome lá. Vou botar o Rugido do Leão também. Lá vai ser o Rugido do Leão. Tá? Eu não sei nem se eu consigo colocar aqui o link. Deixa eu ver. Espera aí. Só evangelho, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Se eu conseguir abrir aqui, eu coloco, né? O link. Acho que vai dar certo. Espera aí. Compartilhar. Ah, tem. Tem um link. Espera aí. Espera aí que não deu certo, né? Tem que dar para compartilhar. Também não deu certo. Não tem um link para compartilhar isso aqui, rapaz? Ah, copiar. Copiei. Vai lá, viu? Me sigam no TikTok. Estou combatendo lá tudo que não presta. Lá estamos em 20.100 pessoas. Tá aqui, ó. O chat. Tá o link do nosso TikTok. Se inscreva lá, irmão. Aí, ó. O link tá aí no chat. Nos sigam no TikTok. Ah, o Carlos colocou, né? Muito bom. Valeu. Eu vou até trocar o nome. Vou botar Rugido do Leão lá, tá? Realmente, o que Jesus falou está acontecendo. Sim. Será que Jesus vai encontrar fé? Perfeito. Se contar que esses movimentos antibíblicos que falsos doutrina. Verdade. Pura verdade. É isso aí, Wesley. Começa a imaginar na próxima geração como vão ter fé essas doutrinas. Não vão ter. Vão estar destruídos. Leão, esse capítulo aí, por favor. Coríntios 2. Vamos lá. Kawai não tem como pegar porque desinstalei. O Kawai, nós estamos com 6 mil pessoas lá. Quem quiser, vai ver também. Eu vou botar o nome tudinho. Eu troquei, estava Leão Paulino, agora vai ser o Rugido do Leão. Vai ser uma rede, tá? Kawai, estamos com 6 mil pessoas seguindo lá. A conta, não eu. Ninguém me segue, tá? Nem meu filho me segue, olha os outros. E eu sou de uma geração
Nós nunca pensamos nisso. Nós não precisávamos de validação de ninguém. Eu acho bonito, né? Todo mundo querendo validação. Eu quero que Deus me valide, irmão. Eu quero que ele olhe para mim e me note. Homem não. Homem Beck colocou dele aí. Graças a paz, assumido. Qual é o texto, Lucas? 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios 2, 2. Chorei para sempre, Senhor. Tu és meu amor sem fim. Quem? Yahshua. Yehusha. Jesus, preferido da minha alma. 2 Coríntios 2:2 diz assim, ó. Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês, a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que me deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que quando estou feliz, vocês também estão. Ó. Paulo está dizendo que escreveu por quê? Será que ele escreveu para nós, para mim, para você? É isso que esse povo não entende. Arrancado do contexto, o remetente, e ele como é que se chama? A pessoa que manda. E a pessoa que recebe. Alguém se lembra aí, porque eu agora esqueci. Você que manda é o remetente, você que aceita. Alguém me lembra aí, por favor? Não, mas aí tem as encomendas, né? Destinatário. O destinatário não é você. É aqui onde destrói Romanos 9. O destinatário é a igreja de Roma, gentios e judeus. Ninguém pode viver sem Jesus, irmão. Por mais que a vida esteja uma luta, a minha está uma guerra do tamanho do mundo, mas ninguém pode viver sem Jesus Cristo. É loucura total. Muito bom, Lucas. Muito bom. Lucas agora tem como nós dar um apelido para o varão valoroso, né? Gabriel, você, varão valoroso, ele mesmo. Vamos fazer viajando com a família, como foi o Natal, vamos fazer a nossa parte. Gente, eu te digo para vocês, quem puder fazer canal, criar canal, pode usar todas as minhas lives. Pode usar. Se você não quiser aparecer, o que eu queria que você se levantasse, use minhas lives. Mas se levantem, irmão. Vamos ajudar essas pessoas que estão sendo enganadas. Jovens que precisam de ajuda. Tá? Sim. É isso aí. Nós criamos uma rede para combater essa loucura. Capítulo todo, tá de sacanagem, né? 300 versículos, doido. Portanto, não entristecê-los de novo. Para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi para que eu não queira ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que quando estou feliz, vocês também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, derramado muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubesse do amor, do grande amor que tenho por todos vocês. Mas se alguém faz com que alguma pessoa fique triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a algum de vocês.
Escreva assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora, vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Por isso, peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber que estão sempre prontos a obedecer os meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Quando cheguei à cidade de Troade, para anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros num desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como um cheiro suave do sacrifício de Cristo, que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus que nos enviou e por isso nós anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Não estamos aqui como alguém que quer arrancar a lã de ninguém. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai, enquanto muitos estão perecendo, muitos querem debater. Vou estompar, vou debater. Não, vá pregar evangelho, cara. Vá pregar para as pessoas que estão perecendo. As pessoas estão se matando e você querendo debater. As pessoas estão perecendo e você pregando heresia, arrebentando com a hermenêutica. O Espírito Santo convida, o Espírito Santo convoca a igreja para que se levante. Para você, eu digo, crie um canal e pode usar meus vídeos. Pode usar meu vídeo se você não quiser fazer. Use os meus vídeos. A partir de amanhã, faremos lives refutando Red Pill e Migtal sem dó, com Bíblia, com estudo e chamando as pessoas para buscar o Pai. Nós fizemos um dia desse, algo que foi muito bom. Nós fizemos uma vigília online. Vamos fazer de novo. 17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. É só... Aqui, ó. Coloca aqui, se você quiser, você aprende. Se não, não interessa. Pelo contrário, foi Deus que nos enviou. E por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dele, como mensageiro de Cristo. Para que você não pereça, para que você seja salvo. Mas o leão não pode sozinho. Vai lá, Valmir. Pode baixar e botar lá, irmão. Que Deus te abençoe. Faça como o Valmir. Use os seus canais. Gente, crie canais. As contas de vocês, você já pode criar o canal. Crie um canal. Se vocês não querem criar conteúdo, use os meus. Vamos propagar a palavra de Deus. Quantos mais jovens vão cair nessa doutrina de Satanás? Tá? Chamada Migtal e Red Pill. Ao contrário de muitos pregadores, nós somos mercenários. Ih, aqui pegou pesado, né, irmão?
Aí que tu magoou meu ego. Ao contrário de muitos pregadores, nós somos mercenários da palavra de Deus. Não! Você viu alguma vez aqui alguém mandar Live Pix aqui? O Live Pix eu coloco porque é direito meu. Mas eu estou persuadindo alguém aqui? Eu vendo alguma coisa aqui? Não, né? Não tenho interesse disso. Esse canal aqui, ó, ele já pode ser monetizado, mas não vai. Não vai ser monetizado. Não me interessa, meu amigo. Hã? O canal do TikTok, há muito tempo, era para ser monetizado. Eu não tenho um pico de interesse mesmo. Eu pedi ajuda e peço ajuda no momento desse que eu estou pedindo, até ainda preciso agora, ajuda do que vender a palavra de Deus. E quem sente no coração me ajuda. Até eu me atar. Agora, vender, não. Não vai ter um canal meu monetizado. E olha, esse canal aqui vai crescer, vai ficar maior do que o Leão Apologético. Vai ser maior do que o Leão Apologético, tá? O Ungido do Leão. Pode ter certeza. Porque nós não vamos perder o foco. Mensagem, pregação, ministração, atreva-se a crer. É isso que será pregado. Estudos teológicos, como Teologia e Combate e o Leão Esparta. Vai ser nossos 3 canais principais. Só a Escritura e Comunidade de Atos ficará como apoio. Parábola da Maçã, canal monetizado, etc. Não prego Cristo por interesse. Não. Cristo é apenas o meio da qual eu atraio alguém para vender alguma coisa. Como é que é? Mudar o nome? Ah, tu falou mudar o nome, né? Não, o meu já tá grande. Não, mas o meu que é pequeno, pode ficar com o teu. O meu eu vou mudar o nome, vou botar o nome que tá aqui, eu vou criar uma rede. Então, gente, o link do TikTok tá aí, acompanhe, tá? Então, você, meu irmão, que tem canal, não fique só parado, não. O Senhor, ele falou assim, ó, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem vi? O Senhor está te chamando agora. O leão é só apenas um. Eu já preguei tanto na minha vida, irmão. Mas você que é jovem, é seu momento. É seu momento, irmão. Levanta. Levanta do local que tu tá. Levanta. O YouTube está um local totalmente demonizado. Preciso de você. Levante, meu irmão. Eu desafio você a se levantar no nome de Jesus Cristo. Se você não quer pregar, cria o canal e coloca o vídeo. Pode colocar, irmão. Vamos evangelizar esse youtuber. Vamos alcançar o maior número de pessoas que possamos alcançar. Vamos falar que Jesus cura, liberta, que esse movimento de não gostar de mulher, não ter mulher, é maligno. Quem faz isso está sendo mercenário? Tá. Mercenário. Jesus avisou. Mas nós não falamos com sinceridade que é a salvação do Evangelho, a mensagem de Cristo, com a presença do Eterno, que é o Espírito Santo de Deus. Agipneuma, Paráclitos. Eu gosto muito das duas definições. Ajudador, consolador. Mas eu gosto mais, sabe o quê? Ajudador. Sem ele, meu irmãozinho, você é treva. Você é abismo. Você é um pecado absoluto. Leão, tu não peca? Peca. Viver na parte do pecado, negativo. Eu escolho não viver na parte do pecado. Posso até falhar uma vez ou outra, mas escolho não viver na prática do pecado. Ainda que doa na minha carne e no meu tutano. Então você, meu irmão, nessa noite, que Deus te abençoe, que Deus te levante. Compartilhe esse canal, nosso novo canal, né? O Ungido do Leão.
vai crescer cada vez mais. Deus vai trazer pessoas que precisam ouvir esse evangelho. Nós vamos arrancar das garras de Satanás todos aqueles que estão sendo perdendo por doutrinas de demônios e falso evangelho. Eu não quero dinheiro do YouTube, seria a mesma coisa que receber dinheiro de Satanás. Esse YouTube é um inferno. Só tem demônio sustentado, vagabundo estelionatário. O que é? Sim, Valmir Beck. O YouTube é uma plataforma extremamente iluminante. É isso. Mas já tem gente que usufrui do dinheiro dos Illuminati, né? É. Eu não vivo o sistema, mas usufruo do dinheiro do sistema. Tá usando o dinheiro dos Illuminati, rapaz? Que coisa, né? Eu acho estranho também, mas os zumbis dizem que não. Os zumbis dizem não. É nada. Irmão, estamos com 46 minutos, 1 hora e 46 minutos. Feliz por essa live. Sinto algo muito bom no meu coração que Deus vai fazer a partir de agora. Que o Eterno abençoe a sua vida. Que o Eterno abençoe a vida de cada um que aqui está. Amém? Levante você. Crie o canal. Na sua conta mesmo. E pode usar meus vídeos. Todos estão liberados. Que Deus abençoe vocês, irmão. Fiquem todos na paz. Vamos orar, vamos pedir que o Pai nos abençoe. A minha casa, a minha família, meus filhos, seus filhos, sua casa, os irmãos que estão no YouTube, aqueles que nos perseguem. É isso que a Bíblia manda fazer. Não estão fora do sistema, mas são sustentados pelo sistema. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa live, por essa palavra, que tu levante, meu Pai, nesse momento, um exército que prega o teu evangelho. Te apresentamos aqueles que também têm se levantado contra nós. Sabemos que eles são apenas instrumentos nas garras de Satanás. Sabemos que são usados pelo inimigo. Mas que tu venha com a tua mão poderosa, intervir. Que tu venha lançar por terra todo o demônio que tem usado, todo espírito maligno que tem se levantado pela tua palavra. Olha, Senhor, quantos jovens perdidos. Olha quantas pessoas perdidas em doutrina de demônios. Levanta um exército, meu Pai. Levanta um exército em nome do teu Filho Jesus. Para que a tua palavra venha ser propagada. Para que a palavra venha ser propagada para aquele que precisa de cura, de libertação. Abençoa minha casa, abençoa os meus filhos, abençoa meu lar, abençoa os casos dos irmãos que estão ouvindo, esses que vão ouvir, que estão ouvindo agora a temporal gravada. Traz mais pessoas para a tua palavra. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que cada um seja cheio, até transbordar da presença do teu Espírito Santo. Perdoa nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que têm falhado conosco, que têm pecado contra nós. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica na paz. Deus abençoe todos vocês. Que Deus te use. Que Deus te levante. Compartilhe essa live. Compartilhe esse canal. Não esqueça de comentar após o fechamento da live. Ajuda a entregar mais o canal. Esse canal vai bater 2.000 logo. Rapidinho vai bater 2.000 pessoas inscritas. Nós vamos crescer, vamos ficar maiores do que o Leão Apologético. Tá bom? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Essa é a nossa segunda live aqui hoje nesse canal. Fique com Deus, que Deus tenha tocado no seu coração, que Deus tenha fortalecido você. Vou fechar, né? Eu gosto muito desse louvor. Fecha a porta para ele não vir para cá.
É a marca, né? Eu penso que esse louvor vai ser a marca do Atreve-se a Crer, sempre. Quantas pessoas precisam disso, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, meu irmão. E muito mais Ele fará. Muitas pessoas vão ser tocadas aqui. Muitas pessoas vão ser curadas aqui, libertas aqui. Mas que Deus venha usar você também. Lembre-se, você também é vaso, Senhor. Você também é um instrumento da mão de Deus. Deixa Deus usar a sua boca. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo inundem a casa de vocês, os lares de vocês, a família, os filhos. Que Satanás, em nome de Jesus, tire as mãos, as garras de cima da vida dos filhos de vocês e dos meus. Em nome de Jesus Cristo, nós levantamos a nossa voz para repreender a ação do diabo contra a nossa família. Todo levante, toda armadilha, toda a fúria de Satanás seja destruída pelo nome poderoso de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, toda armadilha que ele armou agora cai por terra. Nenhuma obra maligna vai se levantar contra a igreja do Senhor. Não ficará de pé, nada ficará de pé das armadilhas de Satanás contra nossas vidas. Porque maior, muito maior, como já dizia Smith Wigglesworth, 1000 vezes nós somos por dentro do que por fora. Somos 1000 vezes maior por dentro do que por fora, porque em nós habita o Espírito de Deus. É o próprio Espírito que representa o Mashiach em nós. Que Deus, o Eterno, na pessoa do Espírito Santo, inunda a sua casa, meu irmão. Inunde o seu lar, o seu coração, a sua mente, psique, que você formata, que a sua cabeça pense no reino, que a sua cabeça pense no irmão necessitado, que a sua cabeça pense no irmão que está atribulado, deprimido, depressivo, angustiado. Que o Espírito Santo encha você, que você seja brasa viva, que você não seja morno, que você não seja frio, que você não seja morto. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Abra sua boca e diga, seja curado e serão curados. Abra sua boca e diga, sai espírito do mundo e tem que sair. Abra sua boca e diga, eu abençoo em nome de Jesus e serão abençoados. Que o Espírito de Deus, da qual está falando agora, te encha, mas te encha de uma forma que você não sabe. Você vai olhar para você, quem sou eu? O que aconteceu comigo? É o Espírito de Deus sobre você. Deixe Deus atrair seu coração, irmão. Aleluia. Fiquem todos na paz, na bênção. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Atrai o meu coração. Só a presença de Jesus na nossa vida justificar tanta coisa sem saída. É a realidade que não podemos nos afastar. Verdade. Jesus. Jesus. Graças a Deus.